Muito bem, turma. Agora vamos dar continuidade à aula anterior. Aí a gente entra nos níveis de organização propriamente, certo? Que foram o tema da aula de hoje. Então, a gente está vendo aqui uma escala, certo? Com vários níveis de organização que vão do menor, aqui no átomo, até o maior lá na biosfera, certo? E a gente vai ver cada um deles em detalhes. Então, não precisa se preocupar muito aqui com esse esquema, foi só para ilustrar para vocês, né? Então, átomos e moléculas. Alguns dos colegas de vocês já falaram que já viram, né, a definição de átomo, que já sabem o que é um átomo e também o que são moléculas. Vamos parar para pensar assim: o átomo, ele basicamente constrói tudo que existe ao nosso redor, que existe no nosso mundo, certo? No nosso universo. Por isso que ele é chamado unidade fundamental da matéria, porque tudo é feito de átomos, certo? Isso aqui é uma imagem que é para ilustrar mais ou menos como é a composição de um átomo, como é que ele é, certo? Mas se vocês quiserem um exemplo mais simples, tenta pensar assim: se você já jogou Lego ou aqueles joguinhos de encaixar, já jogou um quebra-cabeça, pensa como se cada pecinha daquela fosse um átomo e no final, quando você monta tudo, você já vai ter uma coisa construída, certo? Aquilo foi construído com suas pecinhas ou, no caso da representação, os átomos, certo? Quando os átomos se juntam para formar alguma coisa, certo? Essa coisa que eles dão origem se chama molécula. Então tem moléculas de diversos tipos, certo? Juntando dois átomos pode ser considerado uma molécula. Inclusive os carboidratos, os lipídios, né? Vitaminas, sais minerais, que é o que constituem, né? O que fazem parte do nosso corpo, também são feitos de átomos. Aqui do lado a gente tem outra imagem girando, certo? Vocês podem estar vendo aqui. Isso daqui é a molécula de DNA. Alguns colegas de vocês reconheceram durante a aula também. Depois, vem mais dois níveis, que são organelas e células. Eu vou começar explicando sobre as células, que é mais fácil, certo? A célula ela é considerada a unidade fundamental da vida, porque tudo que é vivo é constituído de células. Às vezes pode ser só uma célula, como é o caso dessa amebinha aqui, ó, do meu lado, tá vendo? Ou pode ser mais de uma célula, como você e eu, certo? Nós somos feitos de várias células. Então, a célula ela é essa estrutura aqui do meu lado direito, certo? E ela tem várias coisinhas dentro dela que fazem ela funcionar. Essas coisinhas são as organelas, certo? Tenta pensar assim: a gente tem um corpo, certo? E no nosso corpo tem vários órgãos para fazer ele funcionar direito. A gente tem órgãos para respirar, órgãos para digerir a comida, certo? Para tirar as impurezas do corpo. Então, tudo isso são órgãos. A célula, ela é pequenininha, bem pequenininha, certo? Tem várias dessas no nosso corpo. Então, essas estruturas que estão dentro dela, a gente chama de organela, certo? E aí são as estruturas que vão fazer ela funcionar. Vão produzir energia, vão produzir informações, vão mandar substâncias de uma célula para outra, certo? São as organelas. Depois das organelas e das células, a gente vai ter os tecidos. O que são os tecidos? Cada célula, quando a gente está falando de um organismo multicelular, como é o nosso caso, certo? Elas vão ter características específicas. Então, elas vão ter formato específico, tamanho específico. Cada célula tem suas especificações, né? De acordo com o papel que ela vai ter lá nesse organismo. Quando várias células que têm a mesma função e as mesmas características se juntam, né? Quando elas formam um conjunto, a gente chama esse conjunto de tecido, certo? Então aqui a gente tem dois exemplos de tecido, certo? Tecido muscular, certo? Que é o que faz o nosso músculo. E a gente tem o tecido epitelial, certo? Que é o que faz a nossa pele. Então a gente já viu até aqui átomo, molécula, organela, célula, tecido, ok? Já foram 5 níveis. Os tecidos específicos
vão formar órgãos, certo? Esse é o próximo nível que a gente vai ver aqui. Então a gente vai ter lá tecido de revestimento, né? Tecido de preenchimento, entre outras coisas que vão formar os órgãos, certo? Então, por exemplo, tem tecidos específicos para a região do estômago, e esse tecido, né, vai formar o estômago. Então, os órgãos são estruturas que têm uma função determinada no nosso organismo, certo? E eles são formados por tecidos especializados, tecidos que têm um papel já certinho no nosso organismo. Só que os órgãos, eles não podem trabalhar sozinhos, certo? Cada um tem sua função, sim, mas alguns órgãos têm funções que se complementam. Então ele sozinho não vai conseguir fazer o trabalho todo, ele precisa de outros órgãos com ele para conseguir fazer esse trabalho. Então, por exemplo, aqui na imagem a gente tem o estômago e a gente tem o intestino grosso e o intestino delgado. Então, o que acontece? Cada um deles vai ter um papel no trabalho da digestão. Mas só eles três conseguem fazer a digestão? Não, certo? Por isso que a gente tem os sistemas. Então, os sistemas são um grupo de órgãos que trabalham em cooperação para desempenhar a função no nosso corpo. Depois disso, o próximo nível é o organismo, que é o quê? É um indivíduo de cada espécie. Como é que é isso? Por exemplo, eu sou um organismo, você que está vendo essa aula agora é um organismo, certo? Se você tem um cachorrinho, aquele cachorrinho é um organismo daquela espécie, ou um peixe, enfim, organismo é cada indivíduo de uma espécie, certo? Quando a gente junta mais de um organismo, mais de um indivíduo, a gente tem uma população. Então, por exemplo, aqui a gente tem um suricato fofinho. Esse suricato é um organismo, ele é um indivíduo, só tem um dele, certo? Aqui do lado, a gente tem vários suricatos, certo? Uma família todinha, bonitinha aí, perto da toca deles. Então, a gente tem uma população de suricatos, certo? Agora, nessa última foto aqui do meio, a gente tem dois suricatos. Será que isso é população ou não é? Se você pensou e chegou à conclusão de que esses dois suricatos aí do meio são uma população, parabéns, você acertou, certo? Se a gente tem mais de um indivíduo já é considerado uma população. Aí vem a comunidade. O que é uma comunidade? A comunidade é o grupo dos seres vivos que habitam um certo local, certo? Um certo ecossistema. Então a gente viu que tem o organismo, que é um indivíduo de uma determinada espécie. A gente viu que tem a população, que é um grupo de indivíduos da mesma espécie. Agora, quando a gente vai falar em espécies diferentes, certo? A gente está falando em comunidade. Então, aqui nessa foto que vocês estão vendo, a gente tem vários organismos, né? A gente tem aqui um arara, tem um gafanhoto, tem uma libélula, tem uma garça, tem uma cobra, tem um caramujo. Só isso? Só tem esse ser vivo aí? Não, né? Se vocês olharem com atenção, a gente pode ver que embaixo da garça tem grama, né? Grama, as plantas também são seres vivos. Então a grama também é um ser vivo. Essa árvore que está ali, ó, onde tá a arara, aquela outra ao fundo, aquelas outras árvores lá atrás, as plantas lá atrás, todos são seres vivos. Então, a gente está falando de uma comunidade. Por fim, vem os dois maiores níveis de organização, certo? Que são ecossistema e biosfera. A gente acabou de ver que a comunidade, ela é basicamente todos os seres vivos de um determinado local, de um determinado ecossistema. O ecossistema ele considera não só esses seres vivos, mas também os fatores abióticos do ambiente, certo? Então, considera a água, considera a luz do sol, considera o vento, considera o ar, a temperatura, todos aqueles fatores abióticos que a gente viu lá no começo da aula, certo? As pedras, o solo, o ecossistema considera tudo isso. E além de considerar esses dois, também considera a interação entre todos eles, certo? A interação entre os seres vivos e a interação entre os seres vivos e meio abiótico. E aqui a gente tem alguns exemplos de ecossistema, certo? O ecossistema marinho, que é o que vocês estão vendo aqui.
do meu lado esquerdo, certo? Onde tem peixinhos, tem corais, tem a água, né, que é uma coisa abiótica, mas faz parte do ecossistema. E aqui do meu lado direito tem outro tipo de ecossistema, certo? Um ecossistema que já tem terra, que tem um lago, né? É água, mas é água doce. Então, tem peixes diferentes, tem outros tipos de seres vivos além dos peixes, né? Tem os patos, tem cobra, tem sapo, tem insetos, tem as árvores, tem aquelas gramas ali em cima, o sol ali representando a luz chegando, né, para essas plantas fazerem a fotossíntese. Então, são alguns exemplos de ecossistema. E por fim, a gente tem a biosfera. A biosfera, basicamente, assim, só para a gente entender bem rápido, é todo lugar da Terra onde tem vida. Então, tem vida ali, certo? É considerado como parte da biosfera. Então, é o maior nível de organização de todos. A gente vai estar falando aqui de todos os ecossistemas juntos, certo? E é o maior nível de organização estudado nas ciências. Ele não é uma coisa toda igualzinha, toda homogênea, não. É muito diverso, é muito variado. Ele também sofre influência das condições ambientais e, como inclui tudo onde tem vida, então ele pode variar muito. E no que é que resulta essas variações? Essas variações do ambiente vão também ajudar a variar a diversidade dos seres vivos e as características deles, certo? Então, a biosfera é o maior nível de todos. Então, aqui é só um quadro resumo para vocês entenderem esses níveis de organização, certo? Começando lá do átomo, os átomos se juntam, formam as moléculas vão se juntando e formando outras substâncias, né? Vão formando carboidratos, vão formando vitaminas, lipídios, enfim, várias substâncias. E essas substâncias vão começando a compor o nosso corpo, certo? Primeiro com as organelas e depois com as células. As células são a unidade fundamental da vida, então todo ser vivo é feito de célula, ou de uma ou de várias. As células vão ter funções específicas, certo? Se a gente estiver falando de um organismo multicelular, então essas células com funções específicas vão se juntar e formar os tecidos. Os tecidos se juntam, né? O conjunto dos tecidos formam os órgãos, os vários órgãos, e aí esses órgãos vão formar os sistemas. Com o conjunto dos sistemas, né, a gente vai ter a formação de um organismo, que é um indivíduo de uma certa espécie, ok? Quando a gente junta mais de um organismo, quando tem mais de um organismo de uma mesma espécie, a gente está falando de uma população daquela espécie. Agora, se a gente estiver falando em um grupo de seres vivos de espécies diferentes que estão no mesmo lugar, se for de espécies diferentes, a gente está falando em comunidade. E aí, se a gente considerar tanto os seres vivos quanto o meio em que eles vivem, o meio abiótico, certo? O solo, o ar, a água, a gente vai estar falando em ecossistema, ok? Que é o que a gente vai estudar daqui para frente nas próximas aulas, são os ecossistemas. E por último, a gente vai ter a biosfera, que é basicamente todo lugar onde há vida na Terra, certo? Então, gente, isso aqui foi uma aula para a gente começar a entender o que é o ecossistema, onde é que ele está inserido aqui nas ciências, para a gente poder avançar e começar a estudar os ecossistemas em si e estudar os ecossistemas brasileiros. Então esse vídeo foi para ajudar vocês na atividade, também foi para ajudar quem não pôde estar presente na aula, certo? No turno da manhã, na quinta pela manhã, que é o dia da nossa aula, ou na quinta pela tarde, né, se você for no turno da tarde. Eu espero que vocês gostem, a aula seja boa para vocês e a gente se vê na próxima aula, ok? Conto com vocês lá. Tchau!